Olá, paz de Deus. A palavra de hoje está lá no livro de Números, Números capítulo 13, versículo 30 até o versículo 33. Se você quiser e puder abrir a sua Bíblia Sagrada, abra no livro de Números, capítulo 13, versículo 30 ao 33. Eu tenho certeza, esta palavra vai gerar algo tremendo sobre a tua vida. Você que começou a assistir esse vídeo agora, vai até o final. Não deixe pela metade. Sempre no final da palavra nós oramos juntos, pedindo para Deus mover em cima da palavra no qual nós fizemos menção, tá? Então abra a sua Bíblia Sagrada no livro de Números, capítulo 13, versículo 30 ao 33, que diz assim: Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecemos gafanhoto a nós e a eles. Que palavra gloriosa, amém? Deus irá falar conosco através dessa palavra. Moisés, ele precisava fazer um reconhecimento da terra. O Senhor falou com Moisés para ele mandar cada um de uma tribo, né, para que escolhesse pessoas capazes de cada tribo. Então seriam 12. 12 que iriam na missão de reconhecimento. Eles iriam reconhecer o terreno. Eles iriam verificar se a terra era boa, se a terra era fértil, se os moradores lá eram grandes, eram numerosos, se a terra era muito protegida, se era difícil acesso. Eles tinham que trazer um relatório claro e um relatório objetivo, como diz aqui, ó, na parte C do versículo 20 diz: traga alguns frutos da terra. Eles tinham que trazer também alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita de uvas. Eles subiram, observaram a terra desde o deserto de Sim até Reob, na direção do Lebo Aram, e subiram do Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Anamá, Saci, os descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoar, no Egito, aonde eles tinham saído. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo da qual perdia um único cacho de uva. 2 deles carregavam o cacho pendurado numa vara. O cacho de uva era tão grande, mas tão grande, que 2 pessoas eram necessárias para carregar um único cacho de uva. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale do Escol por causa do cacho de uva que os israelitas cortaram dali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram de missão do reconhecimento daquela terra. Essa missão de reconhecimento levou 40 dias. Eles levaram 40 dias nessa missão. Depois de 40 dias, os 12 espiões, eles voltam para trazer o relatório do que eles viram, do que eles presenciaram diante do povo e diante de Moisés e também de Arão. Então Moisés reúne todo o povo para ouvir o relatório, para ouvir da boca deles qual era esse relatório. O relatório era que era uma terra boa, que era uma terra agradável, como diz aqui, ó,
no versículo 27. No versículo 27 diz sobre o relatório: e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual vocês nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Então era uma terra que tinha o quê? Fartura. Aqui estão alguns frutos dela, né? Eles trouxeram, igual foi lido anteriormente, romãs, figos e um cacho imenso de uva. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Então a cidade era muito grande, mas muito bem vigiada. Era uma cidade muito segura. Também vimos descendentes de Enaque, descendente de gigante. Então a estatura do povo era muito grande, eles eram muito grandes, era gigante. E os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Esse foi o relatório. Era uma terra muito boa, mas uma terra muito vigiada, com gigantes, né? E o povo de Israel não tinha nem treinamento militar e nem arma suficiente para enfrentar tal gigante. Mas existem os dois lados. Ou você olha pela ótica de quem é o seu Deus, ou você olha pela ótica negativa, só pela força humana. Caleb e Josué, eles olharam pela ótica de Deus. Quem é Deus? Se Deus está conosco, quem será contra nós? Ninguém. Se Deus nos tirou da terra do Egito e nos trouxe até aqui, é porque Ele vai nos dar a vitória, porque a vitória já é garantida. Então, essa é a visão do lado positivo pela ótica de sabendo quem está conosco, que é Deus. A ótica negativa é aquela, pelo poder da nossa própria carne, olhando pela ótica terrena, olhando pela ótica humana. Humanamente, eles conquistar aquela terra seria o quê? Impossível. Você vai ficar com qual ótica? A de Deus ou a humana? Quantas vezes Satanás faz você olhar só pela ótica humana? Não, você não vai dar conta. Não, você não é suficientemente instruído para isso. Não, os candidatos que tem acima de você é mais forte. Não, esse problema é muito grande. Satanás, ele quer que você olhe por essa ótica. Mas o Senhor quer que nós olhamos pelos olhos da fé. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus que abriu o mar vermelho. O nosso Deus é que fez cair comida do céu. Quem é esse povo diante do nosso Deus? O que você vai escolher? Olhar pela ótica humana ou olhar pela ótica de Deus? Quantas pessoas têm olhado pela ótica humana, têm desistido, têm fracassado, têm sido derrotado, porque prefere olhar, não vamos conseguir, não vamos dar conta, não tem como, é maior, é melhor do que nós. Quantas pessoas têm olhado por essa ótica? Deus quer que você olhe pela ótica dele. Ele é o Todo-Poderoso. Ele te chamou. Se Deus ele colocou na tua vida sonhos, é porque ele tem capacidade de realizar. Quem? Deus, não você. Confie no projeto de Deus. Olhe pela ótica de Deus. Olhe pelos olhos de Deus e você será abençoado. E você será abençoado de uma forma tremenda. Olha o que Caleb diz depois do relatório. Caleb diz, olhando pela ótica de Deus. Ele diz, então Caleb fez o povo calar perante Moisés, porque o povo não estava confiando, estava duvidando quem era Deus. Então Caleb fez o povo se calar perante Moisés e disse, subamos e tomamos posse da terra. É certo que o quê? Venceremos. É aquele que olha pelos olhos da fé. Aquele que olha pelos olhos da fé não vê o cenário. Aquele que olha pelos olhos da fé não olha a circunstância, mas o tamanho do nosso Deus. Aquele que olha pelos olhos da fé sabe que Deus é poderoso para fazer o impossível. E se Deus é conosco, quem será contra nós? Ninguém. A vitória é certa. Essa foi a visão de Caleb. E ele diz mais.
Ele diz, nós venceremos. Agora vem os outros espiãs com o olho carnal, olhando pela ótica carnal. E olha o que ele diz. Mas os homens que tinham ido com ele quem? Com Caleb, disseram, não podemos atacar o povo, é mais forte do que nós. Olhando pelos olhos carnais. Eles é mais forte que nós. E além deles falarem desse jeito, eles ainda espalharam no meio do povo de Israel relatório negativo. Tem aquelas pessoas que acham que não vai dar certo, mas não quer que ninguém vá. Não quer que ninguém olhe pelos olhos da fé, quer minar a fé de todo mundo. Se você não acredita, é problema seu. Se você não crê, é problema seu. Não vá minar a fé dos outros. Não vá disseminar relatório negativo para os outros. Se você não acredita, se você não crê, se você não confia em Deus, é problema seu. Tem pessoas que não creem em milagre. Tem pessoas que estão dentro da igreja, lê a Bíblia, até ora, mas não acredita que Deus pode fazer o impossível. Limita o poder de Deus, dizendo, Deus, tu pode ir até aqui. Deus, tu pode fazer só desse jeito. E Deus fala, ei, eu posso ir além. Eu posso ir além, porque sou eu, Deus do impossível. Mas não consegue olhar pela ótica de Deus, que é a fé. A fé é o quê? É crer primeiro para depois ver, e não o contrário. Tem pessoas que estão esperando acontecer para depois acreditar. Está esperando o cenário mudar para agir. Não, você tem que agir com o cenário que está. Porque isso mostra a sua fé e a sua confiança em Deus. Caleb sabia quem era Deus. Ele sabia que só Deus poderia mudar aquele cenário. Aí eles espalham entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra. E eles diziam, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem, colocando medo no povo, para o povo não sair para conquistar a terra. Colocando medo, é isso que Satanás quer. Ele quer colocar medo, ele quer colocar incredulidade, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando você tem medo, quando você duvida, você não faz nada. O medo te paralisa, o medo te impede de viver o impossível, o medo te impede de alcançar as promessas de Deus sobre a sua vida. Não deixe que o medo te paralise, não deixe que o medo te pare. Aí diz, todos os que vivem lá são de grande estatura, são gigantes, mas quem é Deus diante do gigante? Quem é Deus diante do gigante? Não deixe os relatórios negativos dessa terra impedir que você venha alcançar o impossível. Não deixe a falta de fé dos outros impedir a sua fé. Comece a crer, comece a confiar e comece a crer no Senhor. Versículo 33, para finalizarmos, diz, vimos também os gigantes e os descendentes de Enaque, diante dele nós parecemos gafanhotos. Eles eram imensos. Diante deles, o povo de Israel parecia gafanhoto. Mas quem é Deus? Quem é Deus? Era isso que Caleb queria ressaltar para o povo judeu. Olhe para o tamanho do Deus de vocês. Olhe o que Deus já fez na nossa vida. O que é essa batalha diante de Deus? O que é essa vitória diante do que tudo que Deus já fez? Para de olhar pela ótica humana, porque se você olha pela ótica humana vai gerar medo, e gerando medo, consequentemente vai te paralisar. Quantas pessoas paralisadas, quantas pessoas amedrontadas, quantas pessoas com medo de romper pela fé, porque tem olhado pela ótica humana. Creia no teu Deus, creia no teu Deus. Você vai ficar com o quê? Com um relatório positivo ou com negativo? Você vai olhar diante desse cenário que você está vivendo pela ótica da fé ou da incredulidade. A escolha é tua. A escolha é tua. Se você der ouvido para os relatórios negativos, você para. Você não alcança nada, você não vive milagre, você não tem resposta, você fica estagnado, nada muda na sua vida. Mas se você olhar pela ótica de Deus, se você confiar no que Deus está falando ao teu respeito através da palavra, você vai viver milagres, você vai ver milagres extraordinários. Amém?
essa palavra falou ao teu coração? Eu tenho certeza que ela falou. Se essa palavra falou ao teu coração, comente aqui embaixo. Mostre para mim que você assistiu a palavra até o final. Comente aqui embaixo. Qual relatório você crê? O positivo ou o negativo? Seja sincero. Você tem olhado pela ótica da fé ou da incredulidade? Comente aqui embaixo. Eu vou responder todos os comentários. Amém? Eu tenho certeza que essa palavra falou ao teu coração. Se essa palavra falou ao teu coração, tem alguém nesse exato momento precisando ouvir essa palavra. Como você estava precisando ouvir, tem outras pessoas também necessitando ouvir essa palavra. Então, compartilhe com seus familiares, com seus amigos, nas suas redes sociais. E eu tenho certeza que essa palavra vai alcançar vidas e vai acrescentar fé e disposição para olhar pela ótica da fé e não da incredulidade. Amém? Então, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis e pode ter certeza, você vai estar ajudando alguém a se levantar, alguém a se posicionar, alguém a olhar pelos olhos da fé. Se você gostou dessa palavra, não esqueça de apertar o joinha, dizendo que você gostou. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. É de graça, não custa nada. Além de ser de graça e não custar nada, você ainda estará entrando na corrente de oração. Eu oro por todos que são inscritos, que curte e compartilha esses vídeos. Pode ter certeza, Deus vai te abençoar através da oração. Vamos orar? Estenda tuas mãos juntamente com as minhas. Feche agora os teus olhos e vamos falar com o Senhor Deus da nossa vida. Pai, eu te apresento essa vida que está de mãos levantadas, Senhor, orando juntamente comigo nesse exato momento. Senhor, eu te peço que o Senhor venha tirar toda a fraqueza, toda a dúvida, toda a incredulidade, todo o medo que tem paralisado essa vida. Queima, 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 queima em nome de Jesus. Toca, vai fortalecendo, ó Pai, vai fortalecendo, ó Pai, vai movendo e movendo de uma forma tremenda, porque Tu és Deus. Deus manda dizer, não preocupa o teu coração nem a tua alma, olhe para o Senhor, olhe para o Senhor, olhe para o Senhor. Ele vai mudar esse cenário, Ele vai mudar essa situação, Ele está te dando força, ó. Receba agora a força, receba o ânimo do céu, receba o refrigério de Deus nesse exato momento, que toda fraqueza, toda angústia, toda ansiedade sai em nome de Jesus. Senhor, Pai, abençoa, entra nessa casa, todas as vidas, meu Pai, que curte, que compartilha, que comenta, que o Senhor venha entrar na casa deles, que o Senhor venha operar milagres, que toda enfermidade, que todo laço de morte, que todo espírito da miséria, do engano, da mentira, bata retirada em nome de Jesus, ó Pai. Faça obra sobre essa vida que está orando juntamente comigo e entrega sobre essas mãos a bênção e a vitória em nome de Jesus. Amém. Toma posse dessa vitória em nome de Jesus. Amém.